Vamos retomar agora o contato com o promotor do Ministério Público, Lincoln Gaquia, que estava dando todos os detalhes sobre a possível fuga de Marcola. O número 1 do PCC, ele tinha um plano para ser resgatado, não só ele, como outros integrantes da facção. A gente retoma agora essa conversa com Lincoln Gaquia. Promotor, está ouvindo a gente? Estou ouvindo sim, perfeitamente. Pode contar para a gente, doutor, como que foi traçado esse plano, já que a investigação da Polícia Federal descobriu que os advogados estavam arquitetando tudo isso, né? Eu queria deixar bem claro que já no final de 2018, nós detectamos aqui em São Paulo um plano para resgatar o Marcola e a cúpula do PCC. Foi pedida a remoção deles, todos, né, por mim, para o sistema penitenciário federal. E isso ocorreu em fevereiro de 2019. Já em abril de 2019, foi apreendida uma carta aqui no interior do presídio da Penitenciária 2, do presidente Venceslau, que já continham informações sobre o plano de fuga do Marcola, mas desta feita já na Penitenciária Federal de Brasília, inclusive com a utilização de drones e etc. A partir disso aí, o Departamento Penitenciário Nacional começou o monitoramento, né, dessa situação através de informações que nós compartilhamos. Foi instaurado um inquérito pela Polícia Federal e aí desagou nesta operação Anjo Taquara. Eles realmente estavam utilizando advogados e utilizando também parentes, né, para poder transmitir ordens do interior do Presídio Federal para os comparsas que estavam em liberdade e aí que estavam encarregados dessa missão de resgate e também para retornar, né, para esses líderes o andamento desse plano. Agora, doutora, essa investigação evitou que essa grande fuga acontecesse, mas ainda assim surpreende a estrutura da facção, a organização, todo o planejamento. Existe alguma forma, existe alguma maneira de que possa ser feita para quebrar todo este esquema do PCC? Olha, eu já classifico, né, essa tentativa de fuga, de resgate, como já um ato desesperado dessa cúpula do PCC, principalmente do Marcola. Esse criminoso, ele tem mais de 340 anos de pena para cumprir, ele tem 54 anos, quer dizer, ele não tem nenhuma expectativa de sair do sistema prisional ainda com vida, né, se ele for cumprir toda a pena dele. Então, é evidente que ele vai tentar, de alguma maneira, esse resgate, mas no sistema penitenciário federal, com esse monitoramento, com essa integração entre as forças de segurança federais e aqui do estado de São Paulo, eu acho muito difícil que eles tenham êxito nessa empreitada, né? Todos os indivíduos já foram identificados, alguns estão sendo procurados e os advogados estão presos, inclusive 2 advogadas já foram presas por mim aqui em São Paulo, na Operação Etos, em 2016, foram condenadas por servir de pombos correios para o PCC e foram presas novamente por estar participando aí, desse leve trás de informações da cúpula para os comparsas em liberdade. Promotor, a pergunta agora é do Marcelo Suano. Promotor, bom dia. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, espero não trazer nenhum constrangimento. Alguns analistas e alguns observadores apontam que o crime organizado ele só se efetiva se, além dele ter um núcleo dirigente, ele precisa ter uma entidade com a qual ele se mascara para atuar na sociedade e vínculos com a administração pública ou, pelo menos, proteção em algum momento na administração ou nos poderes públicos. Alguns apresentam dessa maneira. A pergunta que eu lhe faço nós vemos que não é uma questão do rigor da lei. Nossa lei, ela pode ser rígida. O nosso problema talvez seja de execução penal ou a progressão de regime. Talvez esse seja o grande problema. E nós temos um crime organizado que já nasceu num determinado momento da história em que se passou táticas e técnicas e estratégias de ação política ao ponto deles se educarem, se transformarem, se diversificarem. A pergunta que eu lhe faço quais são as alterações que o senhor acha que seriam relevantes para realmente constranger o crime organizado? Seria, por exemplo, a alteração da maneira como se trabalham os advogados, não
constrangendo o sagrado direito de defesa, mas, por exemplo, exigir que os advogados apresentem de onde vêm os recursos que lhes são direcionados para cumprir as suas funções. Esse seria um exemplo. O como deveria ser trabalhada a execução penal e como deveria ser trabalhado no caso daquele elemento na administração pública ou nos poderes públicos que podem ser um dos pilares para que o crime organizado se estruture e se expanda. Olha, é uma pergunta bastante complexa, mas eu vou tentar responder aí por fatos. Com relação à infiltração dessas organizações criminosas do Estado, isso é uma típica característica de organizações mafiosas, né? O PCC já atingiu essa matiz de organização mafiosa, ele realmente tem infiltração em alguns poderes do Estado, através de corrupção, né, de servidores, em todos os níveis, né? Isso não aconteceu só aqui no Brasil, acontece no mundo inteiro, nas grandes organizações criminosas. A gente tem que combater de maneira dura, né, punindo, né, quem realmente deixou se corromper. E a questão da execução penal no Brasil realmente é algo que precisa ser repensado, né? O Brasil copiou modelos, né, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, que não deram certo, né? Na verdade, nós temos aí progressão de pena, que já demonstrou também que não é um dos melhores modelos, né? O preso sair por semiaberto, se recolher à noite. O que interessa mesmo, no caso de organização criminosa, principalmente essas violentas, como é o caso do PCC, do Comando Vermelho, é o isolamento, né, dos principais líderes e também a asfixia financeira. A questão do isolamento nós conseguimos, né, com a inclusão no sistema penitenciário federal, mas eles ainda têm esse acesso, né, acesso facilitado a advogados que nem sempre fazem um serviço jurídico. Alguns deles fazem diversos atendimentos, não só na penitenciária federal, mas também em penitenciárias estaduais, e não tem uma petição protocolada, em algum fórum, né, deste país. Então, na verdade, esses advogados se prestam a esse serviço de leve traço, alguns, né, evidentemente, não vamos generalizar, e precisa também que a OAB tome providências, né, duras em relação a esses agentes. Porque, veja, não é admissível que advogadas que tenham sido presas aqui em São Paulo há 2, 3 anos atrás, pelo mesmo fato, né, não tenham sofrido punição por parte da OAB e sejam presas novamente aí a serviço de Marcola e de outras lideranças. O CRM toma providências com relação a médicos, o Conselho Federal de Engenharia, e etc., e outras profissões. O próprio Ministério Público tem punido com rigor, né, aqueles membros do Ministério Público que cometem crimes ou infrações graves. O Judiciário idem. Precisa que a OAB também tome providência nesses casos. Eu acho que a legislação precisa ser modificada e elementos dessa periculosidade, né, que não cessam a sua prática criminosa, nem mesmo preso em unidades federais, não podem ter qualquer tipo de benefício de execução criminal. Vão passar o resto do cumprimento da pena em regime absolutamente fechado e isolado da sociedade. Essa é a minha visão. Promotor, eu que acompanhei o caso do PCC, dessa organização criminosa, considerada uma das maiores organizações criminosas do país, o Sintonia dos Gravatas, que teve essa operação, né, que intitulada pela própria Polícia Federal, pelo Ministério Público, onde esses advogados trabalham para o crime organizado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor no seguinte: a Cássia Regina, que é a advogada que foi presa agora recentemente, o computador dela foi apreendido e no computador dela já estava todo o plano arquitetado para resgatar o Marcola. Conta pra gente como que o Ministério Público, em parceria junto com a Polícia Federal, conseguiram chegar até a Cássia Regina, já que ela passou por audiência de custódia e a Justiça manteve a prisão dela preventivamente. Veja, como eu disse, essa investigação ela se iniciou lá em 2019, né, já a partir da remoção. A gente já alertava o Departamento Penitenciário Federal de que o plano de resgate do Marcola ele apenas mudaria de território. Sairia de São Paulo e iria, né, para a unidade da federação onde ele estivesse custodiado. E isso de fato ocorreu.
A gente vem mantendo, trocando informações de inteligência periodicamente com o Departamento Penitenciário Federal, e com a instauração da investigação pela Polícia Federal, começaram os monitoramentos, né, das conversas desses advogados que atendem esses presos da liderança, também dos parentes, né, porque tivemos parentes aí, por exemplo, tivemos a esposa do Marcola e a cunhada, que também é advogada, né, que sofreram, não ordem de prisão, mas sofreram buscas domiciliares. Certamente nas residências também será apreendido alguma coisa que possa servir à investigação. E no caso dessa advogada, que você se referiu, ela atendia um preso, né, que saiu do sistema penitenciário federal e foi para o sistema estadual do Mato Grosso do Sul. Então, ali também continuaram os monitoramentos e, quando foi cumprida algumas buscas, encontraram no computador dessa advogada o detalhamento desse plano de fuga, inclusive várias opções, né, de resgate, caso uma não fosse bem sucedida, né, inclusive chegando ao ponto aí de assassinato de diretores de unidades prisionais, de sequestro, né, para que esses diretores pudessem, evidentemente, facilitar de alguma maneira essa fuga. Então, isso é algo extremamente preocupante e mostra que o crime organizado aí está infiltrado realmente, inclusive em alguns poderes do Estado. Tá certo. Conversamos com o promotor Lincoln Gaquia, que deu todos os detalhes do possível plano para resgatar Marcola, o número 1 do PCC. Promotor, muito obrigado pelas explicações e muito bem-vindo sempre aqui no Jornal da Manhã. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês. Foi um prazer falar contigo.